Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. O Ministério Público denuncia o tesoureiro do PT, João Vacari, por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. E o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, volta para a cadeia acusado de continuar movimentando o dinheiro da corrupção. E veja também nesta edição. Presidente Dilma comenta as manifestações do domingo, diz que valeu a pena lutar pela democracia e que a corrupção é uma senhora idosa neste país. Afinal de contas, quantas pessoas estiveram na Avenida Paulista, em São Paulo? 1 milhão ou 210 mil? Enterrados no interior do Paraná os corpos dos 51 mortos no acidente rodoviário em Santa Catarina no fim de semana. Na véspera das eleições parlamentares, Premier de Israel diz que não haverá Estado palestino se ele vencer a votação. Cardeal Arcebispo de São Paulo celebra a missa de 7º dia em homenagem a Inesita Barroso. E na bancada estão o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp no número 11 97559 2915. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Um dia após as manifestações que sacudiram o país, a presidente Dilma Rousseff decide falar. Ela comentou os protestos e disse que valeu a pena lutar pela democracia. Foi a maior manifestação popular no Brasil desde as diretas já. De verde e amarelo, cidadãos pediram a reforma política, o fim da corrupção e o impeachment da presidente Dilma Rousseff nas principais cidades do país, como Brasília, Belém, Belo Horizonte, nós queremos o Brasil de volta. Fortaleza, Viva o Brasil! E São Paulo. Bora, PT! Na maior cidade do país, diferentes gerações foram juntas ao protesto. Eu estou mostrando para ele o que tem que ser feito, o que vai ser do futuro deles e dos filhos, dos netos, bisnetos. A gente tem que fazer alguma coisa. O cientista político José Álvaro Moisés também se misturou à multidão. Tem classe média, tem gente na hierarquia social mais embaixo, todos podendo ter um momento de expressão. Quem está insatisfeito mandou o recado. A pergunta agora é como, quando e se o governo conseguirá produzir uma resposta capaz de atender os manifestantes. Isso acho que vai exigir de todos nós uma reflexão aprofundada sobre o desenvolvimento político do Brasil. Precisa melhorar, precisa ter uma melhoria no país. Eu acho que o povo não aguenta mais. A primeira resposta veio logo após os protestos, com os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso e Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência. São manifestações onde majoritariamente participaram os setores críticos, setores da sociedade críticos ao governo. Majoritariamente também eleitores que não votaram na presidenta Dilma Rousseff. Enquanto o ministro falava, houve mais um panelaço, registrado nas imagens de celular amplamente divulgadas na internet. A melhor resposta era o silêncio, ela mexer nos ministérios que ela quer mexer, ela conseguir conversar melhor com o Congresso. Ela fica quieta. Na hora da revolta, eu acho que o rei não pode ir para a sacada porque ele vai ser guilhotinado. A presidente Dilma Rousseff se pronunciou hoje à tarde. Disse que o governo está disposto a dialogar e lembrou que muitos da geração dela morreram para que outros pudessem se expressar. Nunca mais no Brasil nós vamos ver pessoas que, ao manifestarem sua opinião, seja contra quem quer que seja, inclusive a presidência da República, possam sofrer quaisquer consequências. Nunca mais isso vai acontecer. Valeu a pena lutar pela liberdade, valeu a pena lutar pela democracia. Dilma sancionou hoje o novo Código de Processo Civil e deve lançar nos próximos dias um pacote com medidas anticorrupção.
Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. Esse recado das ruas foi feito apenas por quem não votou na presidente Dilma, como disse o ministro? Olha, quer dizer, nós vamos primeiro falar das declarações para depois entrar na manifestação de domingo, né? Que eu também estive lá. Bem, o ministro foi absolutamente infeliz, os dois foram absolutamente infelizes. Na verdade, nem era para eles estarem presentes, era para estar presente a presidente da República. Infelizmente, o Brasil não tem os varões de Plutarco. Era ela para falar, ela poderia ter ganho politicamente. Primeiro, por ter pedido desculpas, até hoje ela não pediu desculpas pelo Petrolão, e, dado início, efetivamente, falou, olha, vamos mudar, a partir daqui vai haver uma mudança, e se comprometer com a mudança. Infelizmente, ela mantém a soberba, fez isso durante a entrevista, na conversa com os jornalistas, não deu um passo qualquer de busca de conciliação. Já que nós estamos somente agora discutindo as falas dela e do ministro, nós vamos deixar a manifestação para falar depois. Eu só queria lembrar um fato histórico que ela faz referência e ela se equivoca gravemente, senhora presidente. A luta armada nunca defendeu a democracia. Nunca. Não há um documento, sequer um, de algum grupo de luta armada falando em democracia. Todos falavam em ditadura do proletariado. E viés cubano, soviético ou chinês. A pergunta que um telespectador mais jovem vai falar assim, mas deveria ser reprimido como for? Evidente que não. A gente deve repudiar as torturas, os desaparecidos, os mortos. O Estado não poderia ter feito isso em hipótese nenhuma, assim como os grupos de luta armada não poderiam ter matado tantos inocentes. Quem lutou pela democracia, a senhora presidente, e a senhora sabe, não é quem queria impor aqui uma ditadura proletariada. Foram os parlamentares do MDB, foi a igreja, os sindicatos, os intelectuais, os artistas, o movimento estudantil, o movimento sindical, aqueles que defenderam a bandeira das liberdades democráticas. Não há, e desafio, a senhora sabe, a senhora escreveu alguns dos documentos, nenhum deles falava em democracia. E quando faziam referência, era democracia burguesa no sentido pejorativo. Portanto, é necessário, a senhora faz uma afirmação absolutamente errada, equivocada, e em relação aos ministros, é isso, foram infelizes. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite, Wilson. Qual é o recado, a mensagem das ruas deixa nesse momento para a população, para o presidente, para o governo, para as instituições desse nosso Brasil? William, eu tive a oportunidade de participar quase de todas as concentrações que houve no país por ocasião das eleições diretas. Porque os líderes de partido tinham oportunidade de se manifestar e eu então fazia parte de todos esses plenários que se criavam em praça pública. Eu nunca vi uma manifestação, talvez a da Candelária no Rio de Janeiro pudesse ter mais gente que a de ontem em São Paulo. As características das concentrações das eleições diretas eram a da espontaneidade da participação. Não havia condução de pessoas, não havia estímulos para que as pessoas fossem à manifestação. Elas eram exortadas por apelos que levavam a uma consequência. A consequência que era o fim da ditadura, indiretamente chamada campanha pelas diretas. Não é verdade? Por trás era a campanha pelo fim da ditadura. O que eu vi ontem nas manifestações aqui e no resto do país foi também esse fenômeno de uma participação espontânea. Eu vi as pessoas, eu moro próximo da Paulista, eu vi as pessoas chegando. Elas chegavam de todas as formas possíveis. Eu não vi ninguém sendo conduzido, nenhum ônibus transportando gente. Então, eu acredito que tenha havido uma participação autêntica daqueles que estão descontentes, não só com o governo, mas estão de uma certa forma, incrédulos diante da possibilidade de ter havido uma corrupção desse nível na Petrobras. Eles estão incrédulos porque foram estimulados a ter uma vida melhor, tiveram uma inclusão social e agora estão sendo ameaçados de não ter mais essa condição que adquiriram antes. Estes são os que mais participaram. Não são os ricos e nem os pobres. Eu vi poucas pessoas pobres nisso. Poucas pessoas ricas participando, mas eu vi muitas pessoas que são beneficiários até de uma política que os incluiu, que deu a eles melhores condições de vida, deu aos filhos deles condições de ir à escola. E esses aí, então, estão se sentindo agora traídos, estão se sentindo, de qualquer forma, decepcionados, mas característica fundamental que eu vi foi aquela oposição a essa corrupção desenfreada que tem aí. Você participou do protesto? Eu, naturalmente, participo de todas as manifestações, mas ali, no caso, não tive acesso a nenhuma tribuna, fui mais para verificar qual era a composição. E, para finalizar, eu vi poucas pessoas falando em golpe militar. Tinha, não podemos negar, porque tinha. Tinha espalhados e tinha até concentrados,
mas eu fui mais para ver qual era o potencial dessas pessoas. E vi que, felizmente, a grande maioria não falava em golpe militar e nem apelava aos militares. E ao comentar sobre corrupção, a presidente Dilma Rousseff fez uma declaração que nós selecionamos para a frase do dia. Está na tela ali, a corrupção não nasceu hoje, a corrupção é uma senhora bastante idosa desse país e não poupa ninguém. Dilma Rousseff, presidente da República, Vila. Suas palavras não correspondem aos fatos, como diria o poeta popular. Isso daí é brincadeira, senhora presidente. É chato dizer isso, mas entendo repetir, porque a senhora esconde o óbvio. Claro que tem o chefe, o capo do Petrolão é conhecido, quem é o capo. A senhora, eu sei que não teve qualquer vantagem material pessoal, diferente do capo, e da família e do grupo de São Bernardo. A senhora não teve. Eu, pelo que eu conheço da senhora, conheço pouco, mas a senhora é responsável por ter assinado uma série de atos, como era presidente do Conselho de Ministros, como presidente da República, Conselho de Administração, desculpe, da Petrobras, como presidente da República no primeiro mandato. Isso é evidente. Agora, e quando foi chefe da Casa Civil, vale lembrar. Agora, a senhora afirmar isso, que não querer reconhecer, esse que é o problema. É impossível ter qualquer negociação política no país com a senhora, enquanto não for resolvida essa questão. Ou seja, a senhora tende a assumir que um crime foi cometido, que é o crime do Petrolão. A senhora pode fazer o que o Lula fez. Lembra aquela entrevista que ele deu na França, no auge do Mensalão, com aquela jornalista brasileira que ninguém sabe quem era, sumiu, né? Mas ele naquele momento reconheceu, depois voltou atrás, mas não interessa. Né? Ele tem por princípio, não tem princípio. Evidentemente que você tem fatos de corrupção no Brasil, na colônia, tem no Império, alguns poucos, e depois muitos na República. Agora, a senhora tem que reconhecer o que teve no seu governo do seu antecessor. Senão não tem saída. A senhora quer negociar? Se a senhora tiver sinceridade, para negociar com a oposição, é necessário reformar o Ministério. Alguns falam em parlamentarismo, William, volta a história do parlamentarismo em Brasília. Sempre assim, em 61, aprovaram em 4 dias o parlamentarismo. Na crise de 61, volta a falar em parlamentarismo. Manter o governo como está, o Brasil não aguenta mais 45 meses que resta do mandato da senhora, com a senhora à frente do país. Isso é impossível. As ruas disseram isso claramente ontem. Eu nunca vi na minha vida o que eu vi ontem. Né? Uma manifestação que você não tem organização de sindicato, partido, entidades de classe, em que todos são protagonistas, ninguém está lá para bater palma, as pessoas participam de forma alegre, crianças, bebês, adolescentes, pessoas em idade. Então a senhora não entendeu nada. É isso que eu me ponho na cabeça, só resta 2 caminhos para a senhora, infelizmente. Eu já disse aqui, se for comprovado tudo o que se sabe, é o impeachment, senhora, que está lá na Constituição. Tem uma lei de 1950 e aplica-se a senhora, sim. Né? E o outro, que eu gostaria que a senhora, na hora que a crise se agravar, e vai se agravar, a crise econômica, a crise política, não precisa ser pitonisa, né? A senhora pode renunciar, que seria um ato de grandeza. A senhora sabe que não tem condições, na atual conjuntura, e a senhora não aceita que errou, de se manter à frente da presidência da República. Infelizmente, eu não falo isso com prazer, não, mas isso é uma constatação, não é argumento, é fato. Ayrton Soares, a frase da presidente. Eu acho que ela usou só uma expressão que não devia usar. Senhora idosa. Porque a senhora idosa não identifica a senhora corrupta. A senhora idosa significa respeito a uma pessoa idosa. Acho que foi um equívoco. Agora, ela quis dizer, na minha opinião, de que a corrupção não começou agora. É uma coisa mais antiga. E eu acho que até agora a imprensa e até os políticos, ninguém atentou para um fato que eu já disse aqui. Essas articulações dessas empreiteiras só foram possíveis por quê? Porque foi feito um decreto, foi feita uma lei que possibilitou que a Petrobras contratasse sem licitação, com base na Lei 8666. Quem é que fez esse decreto? Quem são os autores disso? Isso vem logo depois da abertura do capital da Petrobras, ou seja, da possibilidade do setor privado participar da Petrobras. Quem é que possibilitou que pudesse haver esses arranjos que deu? Através desses arranjos, deu essa dimensão de corrupção. Maravilha! O diretor podia indicar uma empresa, não precisava participar de licitação, William. Não tinha que disputar com outros. Né? E os empreiteiros estiveram envolvidos nisso como ninguém. Porque acertaram entre eles, fizeram o cartel e, a partir daí, políticos corruptos, diretores da Petrobras corruptos se beneficiaram e possibilitaram esse escândalo, que é uma coisa vergonhosa para todos nós brasileiros. Eu quero dizer que acho que a presidente da República ela está até agora numa posição confortável.
óbvio que ela tem várias contradições no seu comportamento, ela tem um caráter que é um caráter restritivo, que de qualquer forma deixa as pessoas numa posição de estar diante de uma pessoa que não ouve ninguém. Eu ouço isso de muita gente que convive com ela, que ela chega para impor as posições, que ela não é dócil para um diálogo, para sugestões. Acho que essas características a presidente precisa mudar. Ela precisa abrir esse espaço. Se ela se acercar de assessores como esse, Miguel Rosseto, que dentro do PT tem uma posição mais à esquerda, eu acho que ele não vai muito longe. A TV Cultura não registrou aqui a fala do ministro Zé Eduardo. O ministro Zé Eduardo acolheu as manifestações, ouviu o que tinha que dizer e disse de que tem que haver o diálogo. Tem que se abrir o governo para isso, tem que ouvir a população. Isso, infelizmente, não foi registrado aqui, estou aproveitando para registrar agora. Só se falou aquela idiotice do Miguel Rosseto dizer que foi só oposição. Não, não foi só oposição que foi aqui, não. Foi oposição, mas foi também todos aqueles que são contra a corrupção, contra o desgoverno, contra a falta de metas para o país, contra a inflação. Não foi só o anti-Dilma, não. Canalizou para lá toda a insatisfação popular. Eu acho até que os prudentes, como o Fernando Henrique Cardoso, como o Aloysio Nunes Ferreira, não falaram em impeachment em nenhum momento. O Aécio não falou em impeachment em nenhum momento. Ninguém de bom senso está falando em impeachment agora, porque ainda não vem condições para isso. Se, obviamente, houver um enquadramento da presidente em qualquer desses delitos que foram praticados, é obviamente que o processo de impeachment é inexorável. Mas falar agora em impeachment é desvirtuar a finalidade. E pouca coisa vi também nessas manifestações, embora não houvesse um líder, não houvesse um palanque, não houvesse discurso, foi mais a participação popular, de assegurar o processo democrático a qualquer preço. Isso que tem que ser atuado, as garantias democráticas. E eu vi hoje um comentário de uma jornalista na televisão, no rádio, dizendo, olha, eu não fui porque não queria ficar ao lado de pessoas que pregam o golpe militar. E eu também não gostaria. Fui ver na manifestação qual era o potencial dessas pessoas. E era um muito pequeno potencial diante de magnitude. Okay. Aí, só uma observação, porque você falou que não tinha a sonora do ministro, aí fica parecendo que a gente armou isso para não criticar. É porque a presidente Dilma já havia falado que tinha o diálogo. E o ministro que ele falou, na verdade, ontem foi isso, sobre o diálogo. Mas ninguém está censurando fala de ministro nenhum. Não. Só para deixar claro para o telespectador, fica parecendo que a gente censurou e não censuramos. É porque o ministro já havia falado o mesmo teor que a presidente Dilma falou hoje. Por isso que nós não colocamos o ministro. Vila, o Adílio de Campinas, aliás. Por que o historiador não aceita que a corrupção acontece há muito tempo? Não, Adílio, né? Isso. Adílio foi um grande meia do Flamengo também, na época do Zico. Adílio, olha, é evidentemente que nós temos histórias de corrupção na colônia, no Império, especialmente no Segundo Reinado, vale lembrar, dá para contar, que teve alguns casos, no início da República, aí foi no governo Deodoro um escândalo tal. Teve no governo Floriano e diminuiu no resto dos governos da República Velha. Quando o Estado cresceu, a partir de 1930, foi criado o Ministério da Educação, Educação e Saúde, que era um ministério só, o Ministério do Trabalho, foi crescendo a estrutura do Estado. Conforme o Estado foi crescendo os casos de corrupção e casos gravíssimos. Já nos anos 30, a questão do algodão, tem uma longa história. Você tem razão que a corrupção tem uma história pré-Lula. Estou falando Lula porque ele foi o presidente que antecedeu a presidente Dilma tal. Agora, é inegável. Não há como discutir. Os números estão aí. Por exemplo, esse senhor Renato Duque, que vai ser, nós vamos tocar o nome desse senhor hoje aqui, ele estava com 20 milhões de euros numa conta na Suíça. Pô, não é possível. O Pedro Barroso, 97 milhões de dólares. E nós estamos só falando de algumas pessoas na Petrobras, sem falar do setor elétrico, sem falar da PAC, obras da Copa. Portanto, a Petrobras sequer, importante você ver, fechou o balanço do terceiro trimestre do ano passado. O balanço anual, evidentemente, não está fechado. Quer dizer, corrupção dessa magnitude, nessa escala, nunca foi vista. Como eu disse aqui, agora parece que virou voz corrente, o Petrolão é o maior escândalo da história da humanidade. Não há um desvio de recursos públicos. Por isso que o Brasil inteiro, nós falamos de São Paulo, mas é importante lembrar todas as capitais do Brasil, muita gente me escreveu, mostrar cidades do interior do Brasil. No caso de São Paulo, um fenômeno que ocorreu, por exemplo, nas cidades do interior, citar Ribeirão Preto, não há na história do Brasil, não há, ao mesmo tempo, no mesmo dia, uma manifestação dessa magnitude. E a Santíssima Trindade, na Avenida Paulista, ela se materializou, que era a questão da corrupção, fora PT e fora Dilma. Evidente, era essa a questão colocada, as questões centrais. Ou seja, as pessoas não aguentam mais. E era uma coisa bonita que havia a indignação e, ao mesmo tempo, a alegria.
Isso que foi uma coisa linda. Não nos roubaram a alegria e não vão nos roubar. Porque nós somos brasileiros, eles não são. Existe o nós e eles, sim. É claro que existe. Então, aquilo de você ver crianças... E a brincadeira até que, graças a Dilma, a camisa da seleção brasileira voltou a ser orgulhosa. As pessoas puseram a camisa. Então, foi lindo. O que nós vimos foi uma maravilha. Eu senti orgulho de ser brasileiro. Aedson, você acha que há um esgotamento no modelo político atual brasileiro? Eu acho Você acha que é isso que nós estamos passando? Eu acho que nós, depois dessa ditadura que nós vivemos, nós estamos passando por um processo de adaptação ao regime democrático. Fizemos 30 anos. Nós ainda temos... Olha, a legislação que pune hoje esses corruptos é uma legislação recente. Não é uma legislação... A lei de improbidade administrativa, a lei de responsabilidade civil, são todas leis recentes, que vêm, talvez, do governo Itamar, Fernando Henrique e Lula. Nós não temos uma lei ainda que puna o enriquecimento ilícito. Se você pega um funcionário público que tem na conta dele milhões, que não pode explicar, se você não tiver um processo regular que apure o crime, que diga onde foi o delito, você não pode punir esse cidadão, apesar dele ter acumulado aquela fortuna, porque não existe ainda na legislação nada que puna o enriquecimento ilícito. Então, eu vejo o seguinte, que, olha, Ministério Público, Polícia Federal, CGU, CAD, tudo funcionando. Não é? Isso é motivo de orgulho para todos nós. Tá, puna quem punir. Nós tivemos vários escândalos antes. Eu vivi no Congresso o escândalo dos anões do orçamento. Não é? Envolvia vários deputados, muitos foram caçados. Depois eu vi a questão do PC Faria, o governo Collor. Também grandes escândalos de corrupção, não é verdade? Então, essa legislação está possibilitando destampar o caldeirão e processar e botar na cadeia essas pessoas. Esse é o grande fato. O grande fato político desse país é ter esses empreiteiros de obras presos. Esses homens são potências econômicas que nunca imaginavam poder estarem presos. Eu sempre disse aqui, cuidado com os empreiteiros de obra pública no país. Eles tramam o destino do dinheiro do povo quando eles acertam as obras públicas que devem fazer e dividem entre eles, dividiam, né? Não sei se continua, não sei, viu, se não continua. Né? E dividiam o que devia caber a cada um, não é? Estão presos. Então, eu vejo com otimismo esse processo. Acho que a presidente Dilma tem condições, se abrir o seu governo para poder modificar a situação. Não acredito num processo de impeachment, a não ser, como eu disse, que surja algo novo que possa incriminá-lo. Enquanto a Polícia Militar falou em 1 milhão de manifestantes na Avenida Paulista, em São Paulo, o Instituto Datafolha cravou 210 mil pessoas. A grande diferença levantou dúvidas. E a justificativa de cada um está na base de cálculo. O Jornal da Cultura explica. O Datafolha usou como critério de contagem apenas a área da Avenida Paulista, sem incluir as ruas da região. Para isso, esclareceu que a Paulista tem 135 mil metros quadrados e meio e que suporta no máximo 950 mil pessoas. Mas o número total só seria atingido se houvesse a chamada situação de confinamento, que comporta 7 pessoas por metro quadrado, o mesmo encontrado nos trens do metrô em horário de pico. Segundo o Instituto, isso não ocorreu no domingo. O levantamento foi feito por pesquisadores em meio à multidão. Eles calcularam o número médio de participantes em cada metro quadrado. Já a Polícia Militar usou toda a extensão da Avenida Paulista e as ruas em volta. A base de cálculo foi de 5 pessoas por metro quadrado, multiplicada pela área da avenida, que é de 2,8 km lineares, mais o resultado das outras ruas. Para se chegar à área total ocupada pelos manifestantes, foram usadas fotos feitas por helicóptero e uma ferramenta online que utiliza mapas. Você estava explicando isso nos bastidores, né, Ayrton? Agora, a diferença é muito grande, você não achou? Eu achei. Obviamente, não tinha só 240 mil pessoas como que é o Datafolha. Eu acho que o Datafolha tem um sistema, adotou o sistema lá na outra concentração de sexta-feira, que estava a CUT, estavam os partidos de apoio ao governo, e chegou a um número de 41 mil participantes ali. Então, para eles, aquele sistema deles deve ser o sistema correto. E adotaram o mesmo sistema para medir essa concentração. Quer dizer, eu acho que tinha muito mais do que foi marcado. Agora, eu pude fazer uma comparação entre a concentração da Candelária, no Rio de Janeiro, porque eu estava lá, eu via aquela concentração. Lá, de fato, tinha 1 milhão de participantes. A daqui dá a impressão que chegou a números altos, 800 mil, 900 mil, não dá para saber. O que importa dizer é que foi uma grande manifestação popular. Claro que essa manifestação popular não derruba o resultado das eleições, não é verdade?
porque uma teve 51 milhões, outra teve 50 milhões. Tem que ser respeitados os resultados das eleições, acima de tudo. Hoje, acima de tudo. Porque não se pode questionar que alguém ganhou a eleição, não é? Foi uma demonstração de civismo, né? Ô, Vila, somaram na sexta e subtraíram no domingo, incrível. É isso? O Datafolha, fazendo medição, é maravilhoso. Ele multiplicou por 3 a manifestação de sexta-feira e dividiu por 5 a de domingo. É uma matemática fenomenal, tal. Ou seja, nós entrevistamos no Jornal da Manhã o coronel da PM, que explicou detalhadamente, a reportagem daqui explicou muito bem como é feito o cálculo. O helicóptero fotografa, aí você tem um software que pega o mapa, faz o cálculo do adensamento das áreas. Portanto, é inacreditável que o Datafolha merece, a forma de medição merece riso, tal. E não ouviram o Datafolha? Não, porque ele a discussão era como a PM tinha chegado a esse número, que foi dado o número do Datafolha, né? E não foi dado, e o número da PM tinha sido questionado. Agora, eu acho importante destacar, aproveitando a ocasião, foi citado, eu acho o bom do Jornal da Cultura, que deu motivo até de um livro, né, que você vai querer que você vai destacar durante a semana, é que aqui a notícia por si só não é notícia. A notícia só é notícia mesmo quando ela é comentada, debatida, analisada, e onde há polêmica, respeitando as diversas visões sobre o mesmo fato. É isso que é democracia. Então, no caso, eu discordo da questão levantada anteriormente pelo Ayrton, com todo respeito e tal, em relação à questão do impeachment. Por quê? O impeachment está na Constituição. Eu entendi o que ele falou. Se tiver motivos, tal, eu entendi. Mas eu só queria destacar, está lá na Constituição, tem uma lei de 1950, que tem como referência a Constituição de 46, quando não havia, inclusive, reeleição. Portanto, é uma discussão jurídica se aquela lei ela tem de ser lida, vamos dizer assim, não estou usando o termo jurídico correto, da mesma forma quando há uma outra Constituição, a de 88, que tem reeleição. Eu estou me referindo à questão também do crime de responsabilidade. O impeachment é mais do que isso, mas eu estou me referindo a esse fato. As questões são muito graves. Então, quando se fala em impeachment, é na questão de que se constrói o impeachment politicamente. O presidente Fernando Henrique, o ex-presidente, porque no Brasil a gente chama a pessoa pelo título, parece monarquia, é ex-presidente. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não é um bom analista de conjuntura. Em 1992, em junho, ele disse que impeachment estava fora do jogo, era igual bomba atômica. Existe para não ser usado. 3 meses depois, Collor não era presidente do Brasil. Mas, Vila, só na suíte, porque eu sei porque que o Fernando Henrique tomou essa posição. Eu conheço, ele é um homem de mediação. Mas ele sofreu, quando foi eleito para o segundo mandato, uma campanha do PT, chefiada pelo Lula, que pregava diretamente o impeachment. Ele passou por isso. Ele tem a grandeza de hoje não devolver na mesma moeda. Por quê? Porque ele estava no começo do governo, tinha feito a desvalorização da moeda, o dólar estava alto, a situação não era boa, a inflação tinha aumentado, e então veio o PT lá, é impeachment do presidente Fernando Henrique Cardoso. E hoje ele mostra grandeza quando ele fala, não, eu não tenho fato concreto para poder dizer isso. O nosso tempo já está esgotado, mas só queria comentar algo aqui que todo mundo comentou, que o Rodolfo Guimarães está dizendo aqui pelo Twitter, e que os convidados acham dos manifestantes vestidos com camisas da seleção brasileira, outro símbolo corrupto. Não, a seleção não. Uma coisa é a seleção, CBF. Outra coisa é Marinho. Espera um pouquinho, a seleção é nossa, é a história do povo brasileiro, desde 1930, lembrar 38 com Leônidas, Domingos Zaguinho, não vamos contar a história toda, espera um pouco, só faltava nos roubar a seleção brasileira. Agora, isso, o Marinho, aquela turma toda, Ricardo Teixeira, João Avelange e tal. Agora, isso são eles. Agora, o futebol é nosso. Não, nem essa, nem a do 7-1. A camisa que eles usaram foi aquelas do tricampeonato, depois do Penta, depois do Eles. Exatamente. A seguir, confirmada a segunda morte por dengue em São Paulo. Ex-diretor da Petrobras é acusado de movimentar dinheiro no exterior, mesmo estando na lista de investigados.